Olá, sejam todos muito bem-vindos. No dia de hoje nós vamos estar discutindo metodologia de pesquisa. O meu nome é Gessiane Porto, eu sou professora da disciplina de metodologia de pesquisa na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo e especialmente neste dia estaremos discutindo o tema estrutura de um trabalho de pesquisa científica. O objetivo da videoaula de hoje é apresentar a estrutura de um trabalho científico de maneira que vocês possam, de maneira mais adequada, organizar as suas ideias e apresentar a sua monografia ao final do curso. Desta forma, nós vamos então analisar as ferramentas mais adequadas para o desenvolvimento desse estudo, que é a monografia do final do curso. Vamos utilizar então a apresentação de conceitos a respeito da metodologia, indicando os temas que são os itens principais a serem discutidos no trabalho científico. A primeira preocupação é a apresentação e a estética do trabalho científico. Então, nós temos que apresentar o nosso trabalho, a nossa monografia, indicando o nome da instituição de pesquisa na qual vocês se encontram realizando o seu estudo de especialização, o seu estudo de MBA, o nome da faculdade e do departamento, caso exista um departamento específico no qual vocês encontram-se realizando o curso, e o ponto principal, que é a indicação do nome de você, o estudante. Em seguida, nós apresentamos o título, a cidade e o ano no qual a obra foi realizada. O segundo ponto é a apresentação da folha de rosto. Nós vamos aí apresentar o nome novamente do estudante, o título do trabalho e a indicação da qualificação desse trabalho, ou seja, se é uma monografia de um curso de especialização, se vocês estão trabalhando com uma monografia de um MBA em administração, numa outra área de conhecimento, a indicação do professor orientador, do professor ou da professora e novamente a cidade e o ano. Vamos mais um passo, é a apresentação da estrutura, onde nós vamos ter a ficha catalográfica, em geral deverá ser realizada com acompanhamento de uma bibliotecária para encaminhar todas as informações de maneira precisa, uma errata que pode ou não ser utilizada, a folha de aprovação, uma dedicatória, caso vocês tenham uma pessoa muito especial a dedicar este trabalho, os agradecimentos, a epígrafe, o resumo e o abstract. E em seguida vamos apresentar as listas de tabelas, das ilustrações, abreviaturas, siglas e do sumário. É importante que essa lista de tabelas ela seja colocada no trabalho, porque muitos dos leitores que vão posteriormente ler o trabalho de vocês não terão conhecimento, às vezes, das entidades nas quais vocês trabalharam, que vocês coletaram os seus estudos. Por exemplo, é muito comum para quem trabalha hoje com política industrial conhecer a sigla ABDI, mas esta sigla não é de conhecimento público, mas ela representa a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, se vocês forem fazer um estudo voltado para a política industrial, um exemplo é colocar a sigla da ABDI com a sua descrição. Se vocês estão trabalhando com projetos voltados para a organização onde vocês desenvolvem suas atividades profissionais, é muito comum nós estarmos utilizando então termos-chave, expressões que são do uso rotineiro dentro da nossa empresa. Mais uma vez, é relevante que vocês coloquem então a descrição desses termos de maneira que o leitor possa compreender ao longo do trabalho o que vocês estão apresentando. Chegamos então ao primeiro capítulo do nosso trabalho, que é a introdução. A introdução é um capítulo que merece um cuidado especial, porque é neste capítulo que vocês vão prender a leitura do indivíduo que está interessado, que vocês vão dar um destaque especial ao trabalho de vocês e, no caso do professor, orientador, é onde vocês estarão comunicando a ele o tema do seu trabalho, por que vocês escolheram fazer esse estudo. Alguns pontos não podem ser esquecidos num capítulo de introdução. O primeiro ponto diz respeito à justificativa da pesquisa. Por que vocês escolheram um determinado tema? Este tema ele é importante para o desenvolvimento profissional de vocês, este tema deverá contribuir
para o avanço do conhecimento na área onde vocês estão realizando o estudo, pode ser na área de administração, na área de contabilidade, na área de finanças. Então, por que este tema foi escolhido? Qual a contribuição, então, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista empírico? Muitas vezes nós nos perguntamos se podemos replicar um trabalho, ou seja, lemos um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que foi feito na Inglaterra, achamos muito significativo e gostaríamos de ter aquelas respostas para o Brasil. Isso é viável? Isso é um tema de pesquisa? É. Nós podemos, então, a partir de leituras do referencial teórico, construir um tema de uma monografia. Okay? Isso já qualifica um trabalho como sendo diferente, como sendo inovador para a realidade brasileira. Ainda na introdução, nós deveremos apresentar a pergunta de pesquisa. Essa pergunta de pesquisa ela é o fecho deste capítulo. É a forma na qual vamos, então, apresentar o nosso problema, o nosso centro de estudos. Como o termo já indica, ele deverá sempre ser de uma forma interrogativa e deve espelhar o ponto central do nosso trabalho. Professora, a senhora acabou de falar sobre a introdução, a importância da justificativa no trabalho. Às vezes a gente vê em muitos trabalhos uma justificativa ou muito longa ou muito etérea e não se refere ao que precisa, que é explicar o trabalho. Qual que é uma boa recomendação para o aluno escrever uma justificativa que seja assertiva e apropriada? Então, no caso de construção da justificativa, é importante que o aluno se preocupe em apresentar fatos que mostrem o quanto o trabalho dele é relevante do ponto de vista prático, ou seja, as contribuições para usos futuros do trabalho dele, e do ponto de vista teórico, ou seja, é um trabalho que está sendo inovador, ele está apresentando questões que são questões diferentes, ele está se preocupando em usar autores que são relevantes. Inclusive, na justificativa, você pode até usar uma ou outra citação, mostrando o quanto seu trabalho é atual. Mas a objetividade é primordial numa justificativa. Você vai dizer, olha, esse tema ele é relevante por estas razões, A, B, C. E evitar aquela justificativa que consome páginas e páginas e que acaba tornando a leitura cansativa. Muito obrigado. Os objetivos da pesquisa também compõem o capítulo de introdução. Estes objetivos da pesquisa correspondem ao objetivo geral, que é um espelho da pergunta de pesquisa, e aos objetivos específicos. Os objetivos específicos deverão, então, detalhar o objetivo geral, apresentando ponto a ponto cada um dos itens que o estudante pretende desenvolver o seu trabalho. O segundo capítulo de uma monografia é o referencial teórico. Embora ele seja o segundo capítulo, em geral nós começamos o estudo pelo referencial teórico. Este referencial teórico, ele é a forma pela qual nós vamos então ler um conjunto de artigos, de outras monografias, de teses, dissertações, e a partir desse conhecimento adquirido nós vamos então escolher o tema da pesquisa. Do ponto de vista metodológico, o referencial teórico ele é apresentado de maneira compartimentada e deveremos então seguir algumas regras da ABNT na forma de estruturar, de apresentar os títulos e os subtítulos. Conforme o manual de normas que vocês utilizam ao longo do curso, existem algumas regrinhas de apresentação das letras, do tamanho, da fonte a ser utilizada. Então, como nós estamos vendo, né, nós temos um subtítulo que deverá então estar trabalhando com a letra 12, sempre alinhado à esquerda em letra maiúscula. Havendo um desdobramento dessa parte do capítulo, nós vamos então utilizar um segundo subtítulo, também em letra 12, e para diferenciar do título anterior, vamos estar utilizando com letras maiúsculas e minúsculas e em negrito. E a ABNT indica que, havendo continuidade deste tema que exija um desdobramento, teremos um terceiro subtítulo, mantendo a letra 12, alinhado à esquerda, mas sem a necessidade de estar
em negrito. São pequenas regras de apresentação do trabalho que vão manter a qualidade estética, a organização e uma padronização do nosso estudo. Aqui nós temos um exemplo de títulos, da ordenação dos títulos de um referencial teórico. Apenas como uma ilustração, esse estudo se propõe a estudar a decisão de cooperação entre empresas e universidades e ele está subdividido em processo decisório e as características da estrutura de decisão. É importante que, ao organizarmos o referencial teórico, nós tenhamos em mente que o leitor pode estar lendo aquele tipo de assunto pela primeira vez. Então, é fundamental que a ordem mantenha a clareza, de maneira que o leitor não ache muito complexo nem muito monótono a leitura do nosso trabalho. Professora, a senhora acabou de apresentar aí a necessidade e a forma de realização do referencial teórico. As escolhas dos autores, algumas vezes são objeto de dúvida dos alunos. Como é que é um jeito bom de se fazer essas escolhas e como é que ele começa a procurar o referencial teórico? O referencial teórico, você inicia o trabalho de coleta e levantamento desses artigos através da busca de suporte sobre os temas mais amplos do seu trabalho. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo sobre eficiência em treinamento, tenho dois grandes temas, estudos de eficiência e de treinamento. Eu vou buscar nas bases de dados trabalhos, por exemplo, sobre treinamento, os mais atuais, ou seja, os trabalhos que têm a discussão relevante e a atual discussão sobre essa área. Uma vez selecionados esses temas atuais, eu vou começar a fazer uma leitura buscando trabalhos que mixem treinamento com eficiência e eu vou identificar quem são os autores que são os clássicos, aqueles que são constantemente referenciados. Eu vou retomar esses autores clássicos e na construção do meu bloco, que vai apresentar a discussão sobre treinamento, eu vou fazer um mix entre autores clássicos, que são a âncora dessa área, e os autores que são os mais recentes, a discussão atual. E aí eu vou fechar esse meu modelo para o referencial teórico. Perfeito, muito obrigado. Um ponto que todos os alunos se perguntam ao construir o referencial teórico é: quem eu escolho como minhas âncoras? O que eu vou apresentar? Uma vez que ao longo do curso vocês se dedicaram arduamente a estudar um conjunto de autores, a ler relatórios, buscar trabalhos na internet, em jornais especializados. E ao final do curso, vocês têm um agregado de materiais que é bastante amplo. Foi resultado de um levantamento árduo que mostra a dedicação de vocês. E a primeira ideia é: eu vou utilizar todas as minhas referências, Todos são muito importantes. E nós temos uma limitação em termos de espaço. Nós estamos escrevendo uma monografia e nós não podemos gastar 500 páginas numa monografia, Tudo bem que é um exemplo um pouco extravagante. O filtro que nós devemos nos balizar para escolher o referencial teórico são os autores relevantes da área. Quem são os autores que são os considerados as âncoras deste tema? Por exemplo, não se pode falar de estratégia sem citar Porter. Okay? Eu posso até discordar de alguns conceitos de um determinado autor e vou buscar autores igualmente importantes para contradizer ou para refutar uma ideia. Mas é importante que nós tenhamos em mente que nós temos que usar trabalhos que são trabalhos sólidos. Porque eu posso ler um tema, achei muito interessante esse tema, mas não é um trabalho reconhecido, não é um trabalho sólido, não foi publicado, é um texto que nem sequer foi apresentado no congresso, e eu estou construindo a minha monografia em cima de um tema que tem pouca base científica. Ao entregar o trabalho, nós podemos ter uma surpresa nada agradável de saber que construímos nossas hipóteses em cima de uma situação muito frágil. Então, neste caso, para evitarmos esse tipo de problemas do ponto de vista teórico, vamos buscar, num primeiro momento, journals que sejam reconhecidos, revistas da área que sejam revistas consideradas de primeira linha, relatórios que sejam relatórios assinados e não textos que não tenham uma estrutura acadêmica adequada.
No terceiro capítulo, que é o capítulo de aspectos metodológicos, onde nós vamos apresentar e vamos detalhar a metodologia que a nossa pesquisa vai abordar, nós vamos ver agora, item a item, dos pontos que vamos tratar neste capítulo. Esta ordem que nós estamos apresentando aqui é uma ordem que é uma sugestão de acordo com o nosso manual de elaboração de trabalhos, teses e monografias. Nós podemos inverter essa ordem, o que é relevante é que estes itens estejam contemplados no capítulo metodológico. O primeiro item é o tipo da pesquisa. Nós temos que apresentar ao leitor, seja o nosso orientador ou orientadora, se a nossa pesquisa é qualitativa e se ela é quantitativa. E aí, como nós vimos em aulas anteriores, existe toda uma discussão teórica distinguindo esses dois tipos de pesquisa. É relevante que nós apresentemos o tipo da pesquisa, então qualitativa, e um conceito que pode ser embasado em 2 ou 3 autores, discorrendo do que se trata a pesquisa qualitativa. Em seguida, nós vamos informar o tipo de abordagem que o nosso estudo utiliza. Se é uma abordagem exploratória, quando um estudo está iniciando um determinado tema, se é uma abordagem descritiva, quando nós nos preocupamos em entender melhor um determinado fenômeno e descrever as formas como esse fenômeno está acontecendo, ou uma abordagem causal, que nós vamos nos preocupar em entender as razões pelas quais um determinado fenômeno se consolidou. Terceiro item, ainda falando de tipo de pesquisa, é o método a ser utilizado. Os principais métodos são o levantamento ou survey, aí vai da preferência de cada um dos estudantes, o estudo de caso ou multicaso, e aí depende se nós estamos trabalhando com uma empresa, uma instituição ou 2 ou 3 instituições, e a pesquisa participante, que é quando o pesquisador se envolve no seu objeto de análise. Ele não só faz um acompanhamento, ele identifica situações, mas ele intervém nessa realidade. Ele efetivamente vai interagir com o objeto de estudo. Esses métodos serão escolhidos de acordo com a natureza da pesquisa. Se nós temos uma pesquisa que ela é qualitativa, em geral ela vai estar trabalhando com o método de estudo de caso e com a pesquisa participante. E se a nossa pesquisa é quantitativa, nós vamos realizar um survey ou um levantamento. Neste capítulo, no capítulo dos aspectos metodológicos, nós vamos apresentar ao leitor o conceito do tipo de pesquisa que vocês escolheram para desenvolver. Então, nós vamos utilizar aquele background para construir, então, os conceitos que nós estaremos utilizando. Então, vamos recuperar conceitos de pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, vamos escolher um conceito que seja o mais adequado, ou aquele de preferência do autor do trabalho, e colocar na nossa monografia, e assim a gente vai construindo esse capítulo de maneira que o leitor possa compreender a nossa lógica de raciocínio na construção desse estudo. Segundo ponto, e retornando ao que eu havia comentado anteriormente, o importante é ter o conteúdo e não exatamente a sequência. O segundo ponto do capítulo metodológico é apresentar a pergunta de pesquisa. No caso dos estudos qualitativos, nós apresentamos a pergunta central da pesquisa, que foi inicialmente citada no capítulo de introdução, e as perguntas decorrentes. No caso de estudos quantitativos, nós apresentamos a pergunta central e as hipóteses de pesquisa. Em estudos qualitativos, nós não trabalhamos com hipóteses, nós trabalhamos só com perguntas de pesquisa. Já nos estudos quantitativos, obrigatoriamente, nós temos que formular hipóteses que serão testadas com as técnicas que serão utilizadas para analisar os nossos dados. Para estudos ainda quantitativos, convém destacar a relevância da apresentação do modelo da pesquisa. Esse modelo da pesquisa, a gente já vai apresentar um exemplo, ele deverá conter as variáveis que o nosso estudo vai levantar por meio do survey. O primeiro passo é apresentar as variáveis, depois apresentar uma definição operacional das variáveis. Seguindo o nosso exemplo, a decisão empresarial, características do decisor, o perfil do decisor, porque o leitor ele precisa saber claramente
qual é a construção da variável utilizada. Eu posso ter um entendimento do que é decisão empresarial, um segundo leitor pode ter um entendimento diferente. Então, nós temos que deixar claro qual foi o conceito que nós extraímos da fundamentação teórica para operacionalizar as nossas variáveis. Aqui um exemplo gráfico do modelo da pesquisa, onde nós vamos então apresentar qual é a relação entre as variáveis que são as independentes, aquelas que provocam o fenômeno, que são aquelas que nós vamos então estar identificando por meio do nosso questionário, e as variáveis dependentes, que representam então o resultado que nós estamos estudando. Essa relação, ela pode sofrer alterações, ela pode sofrer impactos por um outro conjunto de variáveis que, nesse caso, são classificadas de variáveis intervenientes, que são aquelas que vão impactar, no nosso exemplo, na cooperação empresa-universidade, mas não são as variáveis principais, as variáveis centrais do nosso estudo, que neste caso está relacionado à decisão empresarial. Como estamos apresentando um exemplo de estudo em empresas, o setor de atuação passa a ser uma variável interveniente. Essa informação que nós apresentamos no modelo da pesquisa, ela não é suficiente para que o nosso orientador ou um outro leitor retire o trabalho da biblioteca e compreenda o que está por trás do nosso estudo. Então, deveremos apresentar um detalhamento destas variáveis, apresentando inclusive o código da variável, que deverá estar no anexo do trabalho, como o questionário ou o instrumento da pesquisa, aí depende de como vocês vão se referir no trabalho. E aí nós vamos, para cada uma das variáveis independentes, exemplo, o perfil do decisor, vamos apresentar o conjunto de perguntas que foram formuladas no questionário para que nós possamos, então, compreender o que é esse perfil. No nosso exemplo, nós escolhemos a faixa etária, a área de atuação na empresa, o cargo que esse executivo ocupa, o tempo de trabalho que ele tem na empresa, a escolaridade, se ele tem cursos de especialização, cursos de mestrado, curso de doutorado, de maneira que nós possamos, então, com esse levantamento, caracterizar claramente quem é esse decisor. E, numa coluna ao lado, a indicação do código da variável. Já a segunda variável do nosso exemplo, que é a opinião do decisor sobre a cooperação, ela é composta da opinião sobre a realização da cooperação em si, que corresponde a um conjunto de variáveis que vão da variável 60 até a variável 77. Por que isso? Porque eu não tenho uma pergunta fechada para expressar a opinião do decisor. Então é importante que nós vamos indicar quais são os itens onde nós vamos retirar esta informação. Voltando à nossa estrutura do trabalho, convém salientar que em estudos qualitativos não há necessidade, então, de apresentar esse modelo da pesquisa. No estudo qualitativo, nós vamos apresentar a definição dos termos, né, das variáveis que nós estamos levantando por meio de entrevistas e não um modelo de relacionamento entre variáveis intervenientes, variáveis independentes e dependentes. Em alguns trabalhos, vocês podem até constatar a existência de modelos de pesquisa. Isso é uma opção de vocês, mas não é uma obrigatoriedade. Ok? Então, dando continuidade, vamos falar sobre o plano amostral. O plano amostral nada mais é do que a indicação de qual é o nosso universo de estudo. Quem são os nossos objetos? É um conjunto de empresas? É uma única empresa? Nós vamos trabalhar com amostragens, nós vamos trabalhar com um estudo de caso. É mais um item que deixa claro o processo de coleta de dados, de maneira que o nosso estudo, sendo de interesse para outros estudantes, no futuro ele seja uma referência. Okay? Uma coisa que é relevante e é a razão da existência de um capítulo metodológico numa monografia é tornar claro ao leitor como o trabalho foi feito, de maneira que, sendo um tema interessante, pessoas em um outro momento possam refazer em diferentes cidades, em diferentes empresas, trabalhos similares ao nosso. O item quinto da nossa metodologia
ele trata da coleta de dados. Qual foi o método, o tipo de método? E novamente vamos nos reportar aos conceitos da nossa segunda videoaula que apresentam a diferenciação entre métodos e instrumentos de coleta. No nosso capítulo metodológico, nós devemos então apresentar o conceito do que é um dado primário, que é aquele dado coletado pelo próprio pesquisador, são informações originais que foram construídas especificamente para este estudo. E os dados secundários, que são aqueles que estão presentes em relatórios, em estudos, em documentos organizacionais, em bancos de dados. Esses bancos de dados tanto podem ser bancos de dados privados, da nossa própria instituição de trabalho, podemos ter informações sobre aspectos de recursos humanos, aspectos financeiros, e podem ser bancos de dados públicos, como aqueles que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dispõe, ou informações que estão contidas em outros bancos de dados, até mesmo bancos internacionais. Nós vamos ver agora a parte de técnicas de coleta e análise de dados. Lembrando que a discussão detalhada a respeito da escolha, da construção destas técnicas, vocês vão ver na aula que vai discutir a parte de apresentação e redação do trabalho de monografia. Bem, neste item de técnicas de coleta de dados, nós devemos apresentar o conceito, uma síntese, não é uma grande discussão teórica, sobre as técnicas que nós vamos adotar. No caso de estudos quantitativos, nós vamos nos servir então de todo o ferramental estatístico, que pode ser de análise bivariada ou de análise multivariada. Apenas pontuando, no nosso exemplo, análise de discriminante, análise de cluster, poderiam ser outras técnicas. E no caso da pesquisa qualitativa, nós vamos trabalhar com análise de conteúdo e com análise documental. Vocês estão percebendo que, de acordo com a decisão inicial da abordagem da pesquisa, qualitativa ou quantitativa, nós vamos incorrendo em várias decisões sobre como montar o nosso capítulo metodológico. Um item que também reflete essa necessidade de escolha é a parte do instrumento em si, que no caso da pesquisa qualitativa, em geral, nós vamos estar trabalhando com um roteiro de entrevistas e da pesquisa quantitativa com um questionário. Alguns chamam de instrumento de coleta de dados, aí é uma questão de preferência. Nós devemos então apresentar o conjunto de variáveis neste capítulo e a formatação final do questionário ou do roteiro de entrevistas pode vir em anexo, é recomendado, de maneira que outras pessoas que queiram compreender o nosso trabalho possam então verificar como que a coleta de dados foi feita passo a passo. Nós devemos apresentar um esquema que sintetiza as etapas da pesquisa, ok? E um subitem que trata da coleta e da crítica dos dados. Esse esquema de etapas da pesquisa, ele é relevante porque ele dá uma noção geral do trabalho, de como ele foi feito, das idas e vindas necessárias para identificar as informações, tratar essas informações até chegarmos no relatório final da nossa pesquisa, que é o documento final da monografia. A coleta e crítica de dados, ela é realizada em especial em estudos quantitativos, porque nós temos um trabalho que não depende única e exclusivamente do pesquisador, que é uma interação com os entrevistados, onde nós vamos então ter uma etapa de follow-up, que é tentarmos conseguir um número maior de respostas do nosso questionário. Nós vamos verificar a existência de coerência interna desse questionário, a necessidade até mesmo de descartar, porque estamos trabalhando com um estudo quantitativo, encaminhamos um questionário e ele nos é devolvido com apenas metade das respostas, 30% das respostas preenchidas, nós não podemos utilizar essa informação. Há uma necessidade de entrar em contato com o respondente, verificar se houve problemas na compreensão das perguntas e buscarmos que este respondente devolva o questionário devidamente preenchido. Não havendo essa devolução, o descarte é recomendado. E verificamos também a coerência das respostas. O que é isso? Estamos trabalhando com uma escala, que pode ser uma escala tipo Likert, e a pessoa responde que concorda com todas as nossas perguntas. É muito difícil a gente
em pesquisa, encontrar um respondente que vai concordar com tudo aquilo que nós estamos perguntando. Então, numa escala de 1 a 5, ele responde 5 em todas as respostas. Isso reflete que há inconsistência nesse questionário. Nós temos que voltar ao respondente, verificar se ele compreendeu, se é aquilo realmente, ou se foi um questionário respondido rapidamente, apenas para se livrar dessa tarefa. Nesse caso, se vocês identificarem que ele foi respondido rapidamente, também é recomendável o descarte para evitar distorções na análise. Ainda um item da coleta de dados é a matriz dos dados, onde nós vamos apresentar a descrição da natureza das respostas. Se o nosso questionário tem perguntas abertas, perguntas fechadas, o tipo de escala que foi utilizado, que nós vamos então apresentar minuciosamente essas escalas. Okay? Então, lembrando que, se vocês tiverem dúvidas a respeito de como vocês deverão construir essa informação, revejam esses itens, tanto no material impresso quanto nas nossas videoaulas. Aqui nós temos alguns exemplos de escalas. São escalas do tipo Likert, uma de 5 pontos, a outra de 6 pontos. São escalas que podem ser utilizadas para questões que tentam mensurar a importância de eventos ou a frequência que esses eventos acontecem. Elas têm vantagens e desvantagens, como toda e qualquer escolha na área de gestão. Uma escala de 5 pontos, ela deixa bem marcado, né, as nossas escolhas. Eu posso ter uma opinião de que há importância nenhuma, ela é pouca, ela é muita ou ela é total de um determinado evento. No caso dessa escala de 5 pontos, ela pode, em alguns casos, ter o chamado efeito halo, que são aquelas pessoas que elas se sentem intimidadas com o estudo e elas preferem ter uma posição imparcial. Então, elas escolhem sempre a resposta parcial, né, ou a resposta mediana, e com isso eles têm todo um retorno sempre com essa resposta central. Uma forma de nós evitarmos esse efeito halo é trabalharmos com escalas de 6 pontos, com escalas pares. Você não tem um ponto central, então eu tenho que me manifestar ou para um lado de maior ou de menor concordância. O nosso exemplo aqui, essa escala de 6 pontos, ela está trabalhando com nenhuma importância, com muito pouca, com pouca importância, com elevada, muito elevada ou com importância total de um determinado evento. Então, o respondente ele vai ter que obrigatoriamente se manifestar a respeito do que ele está sendo questionado. Já que a gente falou também de escalas de concordância e de discordância, aqui um exemplo de uma escala de concordância e discordância usando 6 pontos. Ela poderia também ser uma escala de 5 pontos, onde você vai ter 3 opções de discordância, 3 opções de concordância e há uma pequena variação entre cada um desses itens. Desde concordo totalmente, concordo muito, concordo pouco, discordo muito e discordo totalmente do item que está nos sendo apresentado. Às vezes, o nosso estudo ele exige que nós busquemos informações a respeito da existência ou não de determinados aspectos. Então, aqui é uma escala que ela é construída para verificar a disponibilidade de informações, também usando 6 pontos, o que não quer dizer que você obrigatoriamente tenha que usar 6 pontos. Nós podemos usar sempre uma escala também ímpar. Então, desde a não existência de informações a respeito de um determinado tema, quando as informações são raras, indicativos de quando essas informações são poucas, de quando elas estão parcialmente disponíveis, de quando essas informações estão disponíveis e quando elas estão totalmente disponíveis, ou seja, todo e qualquer tema que eu desejo saber sobre um determinado assunto, me é dado o acesso. Falando ainda nessa parte metodológica, nós temos que trabalhar o plano de análise, que é o encadeamento entre a pergunta de pesquisa, os objetivos, sejam eles objetivos gerais, os objetivos específicos e o desdobramento em hipóteses, pesquisas e técnicas estatísticas utilizadas. Aqui nós temos novamente uma decisão. Eu posso ou não utilizar plano de análise para estudos qualitativos. E no caso de estudos quantitativos, ele é quase que obrigatório, uma vez que há um desdobramento bastante minucioso e é importante para a compreensão do estudo que eu faça este encadeamento.
Então, nesse caso, eu tenho uma pergunta de pesquisa e o objetivo geral, como foi falado anteriormente, eles são espelhados. Nós vamos apresentar os vários objetivos específicos. Aqui no caso do nosso exemplo, eu citei apenas um dos objetivos, que seria verificar se a opinião de um decisor em relação à cooperação poderia influenciar no resultado final da sua decisão. As perguntas específicas que foram formuladas, que são reflexos dos objetivos específicos, e as hipóteses de pesquisas. Essas hipóteses, elas apresentam exatamente o que vai ser testado, o que vai ser mensurado com o nosso instrumento de coleta de dados. Então, uma das hipóteses seria: a opinião do decisor sobre a cooperação, ela é um fator que discrimina essa decisão? A segunda hipótese: não existem fatores referentes a essa opinião que possam determinar a interação, e as outras hipóteses deverão ser listadas. E por último, a gente indica as técnicas de análise, ou seja, o teste de Q quadrado, análise fatorial, análise discriminante, que serão utilizadas para testar cada uma das hipóteses. Devemos utilizar aí quantas linhas forem necessárias, uma vez que cada hipótese pode ter o seu teste sendo realizado por uma ou mais técnicas. Nesse caso, convém nós nos preocuparmos com a clareza e o detalhamento deste quadro, mesmo que ele fique um pouquinho grande. A análise da amostra obtida, ela vai nos auxiliar para sabermos se aquele conjunto de respostas que foram obtidas, se elas efetivamente representam o nosso universo. Nós podemos, então, através dos testes estatísticos recomendados, saber se um determinado segmento, se ele está subrepresentado ou se ele está superrepresentado. Essa análise da amostra ela é mais um procedimento para mostrar o quanto nós estamos nos preocupando com os aspectos técnicos do nosso trabalho e vai nos permitir depois termos conclusões um pouco mais fundamentadas. Olha, nossas conclusões são para um determinado setor de atividade empresarial ou para o universo das empresas que foram inicialmente planejadas para serem entrevistadas, serem estudadas. Professora, a senhora acabou de falar sobre o capítulo de metodologia do trabalho. Qual que é a importância do capítulo de metodologia para o leitor? Quais que são as principais aplicações que o trabalho tem? E essa informação é importante para o aluno, para ele entender a importância da redação deste capítulo. Bem, o capítulo de metodologia, ele é uma ponte, em primeiro lugar, entre a fundamentação teórica e os resultados do trabalho. É no capítulo de metodologia que você dá um destaque para os seus conceitos chaves. Você fez toda uma discussão teórica, apresentou uma série de correntes, algumas que são até mesmo contraditórias entre si, fez uma crítica dessas teorias, e na metodologia você vai pensar os principais conceitos que você vai utilizar na hora de realizar a sua coleta de dados. Um segundo ponto da metodologia é que ela existe para mostrar ao leitor a qualidade do trabalho. Um bom capítulo de metodologia, ele dá um destaque ao seu trabalho, ele mostra o quanto o estudante ele foi minucioso, ele teve uma preocupação em fazer um trabalho sólido, que não é simplesmente para aquele momento, e ele vai mostrar, vai dar condições de que o leitor possa replicar o estudo. Então, você tem trabalhos que são muito relevantes, que são feitos num determinado setor de atividade econômica e que podem vir a resolver problemas de outras empresas. Você pode replicar esse estudo por meio das etapas que você descreveu na metodologia. E por último, o capítulo de metodologia, ele é estruturado de uma maneira que você possa entender a forma como os dados são apresentados, o porquê dessa análise, por que o autor se preocupou em fazer uma determinada apresentação dos seus resultados. Então, a metodologia ela dá essa ideia do que nós vamos ter no capítulo de resultados. Ela faz uma preliminar dos nossos dados. Só fechando esse bloco, no capítulo 3, que nós apresentamos até o presente momento, que é o capítulo dos aspectos metodológicos, vocês podem perceber o tamanho do trabalho necessário para apresentarmos o passo a passo da pesquisa.
Esse trabalho ele é relevante para que nós possamos então dar transparência ao estudo, mostrar a preocupação do pesquisador em construir um trabalho que seja sólido e principalmente replicável. Vocês se recordam no início da nossa aula, quando falamos sobre a definição do tema, que destacamos a relevância de buscarmos autores que são sólidos dentro da abordagem teórica escolhida? E um outro ponto a ser destacado é trabalhos que são construídos com cuidado, que são trabalhos tecnicamente bem feitos. Como que nós vamos saber se um trabalho é de boa qualidade? É por meio da análise do capítulo 3, do capítulo metodológico. Quanto mais minuciosa for essa apresentação, quanto mais nos preocuparmos em passar por todos os itens da metodologia, nós estaremos indicando para o futuro leitor a qualidade do nosso trabalho e que vale a pena, então, replicarmos esse trabalho num outro ambiente, num outro contexto histórico, num outro setor de atividade. Bem, vamos falar agora do capítulo 4, que é o capítulo de apresentação e análise dos resultados. Em geral, é quando o autor se sente mais satisfeito, é o capítulo mais interessante, que é quando nós vamos apresentar os nossos resultados, o que nós conseguimos identificar dentro das organizações, dentro das entidades que foram trabalhadas ou os dados que foram extraídos de grandes bancos de dados. A abertura do capítulo 4 deve, então, apresentar as características das empresas que nós estudamos, das instituições que foram pesquisadas ou a caracterização da base de dados que foi, então, trabalhada nesse estudo. Em seguida, nós devemos nos preocupar com a apresentação, se for um estudo multicaso, de características de cada um desses multicasos. Uma ressalva deve ser feita. Se estamos trabalhando com entidades, com instituições ou com empresas, nós necessitamos da autorização dessas empresas para utilizar o nome delas. No caso de informações estratégicas que sejam levantadas e que a empresa ou que a instituição considere que não devem ser declaradas os seus nomes, nós podemos criar nomes fictícios, isso não vai invalidar o trabalho. Só que esse nome fictício, eu não posso dizer a empresa alfa do setor tal, cuja sede está, por exemplo, na Suécia, porque nós vamos acabar identificando quem é a empresa multinacional do setor de telecomunicações que tem sede nos Estados Unidos, um outro exemplo. Então, nós temos que limpar todas as informações que sejam uma forma de descobrir qual é a empresa, qual é a instituição e usarmos nomes fictícios. Okay? O importante é o conteúdo do trabalho e não necessariamente o nome da instituição. Okay? Agora, é claro que se a gente conseguir autorização e pudermos apresentar o nome da empresa, é sempre mais interessante para o autor e para o leitor também. Dando continuidade a esse capítulo 4, nós vamos então, após apresentadas as instituições que são analisadas, a base de dados, nós vamos apresentar então os resultados do roteiro de entrevistas ou do questionário que foi utilizado. Numa primeira parte, uma descrição e depois a análise e as considerações preliminares. E aí nós vamos já encerrando o nosso trabalho, né? Já vamos passando por uma parte de fecho, que são as considerações finais, as contribuições da pesquisa. E nesse capítulo de considerações finais, que são os capítulos que é o capítulo onde nós apresentamos as nossas conclusões, nós devemos nos preocupar também em darmos ganchos para futuros estudos. Ou seja, num trabalho é muito difícil que eu consiga responder a todas as minhas inquietações enquanto pesquisador. Então, eu já deixo uma pontinha para trabalhos futuros, ok? Trabalhos que eu possa vir a implementar dentro da minha empresa, mas que devido a uma questão de tempo, não foi possível, naquela monografia específica, eu responder a todas as perguntas. Então, eu já disse, olha, eu trabalhei com essas questões, cheguei a estas conclusões e eu pretendo, a médio prazo, desenvolver outros trabalhos. E um outro ponto a ser destacado são as limitações da pesquisa. Todo e qualquer estudo, mesmo uma tese de doutorado, possui limitações. Essas limitações podem ser de natureza temporal, eu não tive condições de tempo, de deslocamento, eu gostaria de estudar entidades, empresas que estão no Brasil e que estão no exterior. Isso implica também uma restrição de custos ou
uma questão de acesso a dados. Tem dados que são sigilosos, por mais interessantes que eles sejam para o meu estudo, é importante não divulgar, uma vez que a monografia é um trabalho público, tendo em vista que pode ter implicações de a empresa concorrente conhecer dados que são muito delicados da nossa empresa. Então, as limitações da pesquisa, elas servem justamente para indicar ao leitor que o nosso trabalho, ele tem algumas restrições que não foram cumpridas, não porque eu não quis fazer o trabalho, mas estavam acima da minha decisão, eu não teria opção de desenvolver ou de disponibilizar este conjunto de informações. Isso exime o trabalho de críticas. E isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham, não, eu não vou escrever as limitações porque eu estou mostrando fragilidades. É pelo contrário. A hora que você indica no seu trabalho as limitações, você está pontuando que você sabe que algumas coisas poderiam ser melhor trabalhar, mais aprofundadas, mas não foram por questões que estão além das nossas possibilidades. Fechando efetivamente o nosso estudo, nós vamos apresentar as referências bibliográficas. E aí, novamente, uma questão. Eu utilizo, neste capítulo, eu cito todos os livros, artigos, textos, relatórios que eu li? Não. Isso é uma coisa de bibliografia. O que eu vou citar são os textos efetivamente utilizados. E vou colocar em anexos documentos que eu considero que são relevantes para a compreensão do estudo, mas não estão diretamente relacionados ao texto. Por exemplo, um instrumento de coleta de dados, uma informação sobre uma normativa da empresa, uma informação sobre uma parte de um relatório setorial que eu considero relevante, mas que não cabia ser colocado no corpo do nosso trabalho. Okay? Às vezes pode ser até uma questão legal, uma lei, um decreto que interfere diretamente a nossa atividade profissional e que, para a compreensão do estudo, eu preciso, então, informar ao leitor, mas ele é um ponto secundário. Com isso, nós apresentamos, até o presente momento, os vários itens que um trabalho de pesquisa científica, no caso, uma monografia, deve apresentar. Ressaltando que essa estrutura, ela é uma proposição que nos permite, então, indicar de maneira clara, de maneira organizada as nossas ideias. Ela nos auxilia a compreender o processo de elaboração do estudo e ela vai nos auxiliar, então, a apresentar este estudo para uma pessoa que é o leitor ou o orientador, que, no caso do leitor, não se envolveu com o trabalho, e no caso do orientador, que está, então, nos dando suporte. A princípio, a gente pode ter uma ideia que essa estrutura ela é muito rígida e que ela tira um pouco da nossa liberdade enquanto pesquisadores. Mas ela só existe para garantir que o nosso trabalho ele tenha um grau de clareza que permita, então, dar o devido valor a esse estudo. Ok? E esse nosso estudo, ele deve ser visto não exclusivamente como um fechamento do nosso trabalho de conclusão da nossa monografia. É importante nós olharmos para a nossa monografia como a nossa contribuição. Nós estamos desenvolvendo um estudo, estamos nos qualificando e é através da monografia que nós vamos mostrar aos nossos colegas, ao público leitor, o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento profissional e vamos apresentar então propostas de intervenção, de mudança na nossa empresa ou de uma compreensão de uma determinada realidade que vai a partir deste trabalho nos permitir interferir nesta realidade e contribuir para melhorar esta situação. Um exemplo, eu posso estar fazendo um estudo sobre mecanismos de financiamento para investimentos para atração de empresa. A hora que eu faço uma proposta de criação desses mecanismos e eu apresento isso numa monografia, é de uma relevância extremamente grande para empresas. Então, essa construção, o que isso estaria apresentando, e que vai passar a nortear, então, a atração desses investimentos. Então, a monografia ela não pode ser vista como um trabalho que vai para a estante e ele se encerra por ali. Pelo contrário, a monografia ela deve ser vista como
um trabalho que, uma vez concluído, ele vai gerar o início de uma nova etapa na minha carreira profissional, que agora é a etapa de aplicação desses conhecimentos, de colocação em prática desse estudo, e a partir desta prática, nós vamos então constatar o verdadeiro retorno de todo esse esforço de qualificação que foi desenvolvido ao longo desses meses do curso de especialização ou do curso de MBA. E é esse esforço transformado em monografia que vai nos dar, então, uma satisfação bastante grande do ponto de vista profissional. Professora, para encerrar aqui as nossas dúvidas comuns que acontecem nos trabalhos, uma pergunta recorrente dos alunos é: quantas páginas eu devo escrever em cada coisa? Como é que a gente responde a isso? Bem, não existe uma resposta formal, não existe uma resposta quantitativa precisa à sua pergunta. Não são quantas páginas eu devo escrever, mas uma proporcionalidade entre os capítulos. Isso quer dizer que entre o capítulo de introdução, fundamentação teórica, metodologia, eu devo estar reservando algo em torno de 40% do meu trabalho. Para a apresentação, análise dos dados, as conclusões, que é o ponto central, é o ponto alto do seu trabalho, você deve estar reservando os outros 60% desse trabalho. Essa proporção serve para evitar que você gaste um espaço muito grande discutindo fundamentação teórica e metodologia, e depois você apresente seus resultados rapidamente e o leitor fique com aquela sensação de que eu gostaria de ter mais informações sobre o tema e acabou o trabalho. Okay? Então, não é um número de páginas, até porque determinados temas são muito complexos e exigem, então, um espaço maior de discussão. Muito obrigado, professor. Professora, entendemos metodologia para construção de um trabalho acadêmico. Como é que a metodologia pode ser importante na atividade do profissional bancário, né? Como é que ela pode ser importante na vida do funcionário que precisa trabalhar com método? Veja, o funcionário desses diferentes bancos, né, que estamos agora desenvolvendo esse treinamento, ele no seu dia a dia de trabalho, ele se defronta com N problemas. Estes problemas, que são questões relevantes para a atividade profissional dele, podem ser vistos como temas de trabalho, temas de uma pesquisa, de um esforço organizado que ele vai desenvolver, onde ele vai buscar fontes de informações complementares, secundárias, que seria uma espécie de uma fundamentação teórica. Ele vai buscar conhecimento adicional para resolver o trabalho e ele vai usar a lógica da metodologia para interpretar esse resultado, buscar ferramentas que permitam ele fazer essa análise deste problema. Isolar o problema, né? Ele vai fazer o isolamento do problema, ele vai definir como ele vai estudar cada uma dessas etapas, como ele vai propor soluções e a partir daí ele vai construir então um relatório, um resultado que seja aplicável àquele tema, àquele problema. Assim, a lógica que ele aprendeu ao ver as diferentes aulas de metodologia de pesquisa podem contribuir no dia a dia profissional, identificando um tema, identificando um problema, propondo ferramentas para interpretar esse tema e a partir dessas ferramentas ele vai propor uma solução aplicável àquela situação. Muito obrigado, professor.